oportunidade a gente continuar o estudo dos Espíritos juntos, com cautela, com calma e com atenção. Hoje a gente vai abordar dois pequenos capítulos, as questões de 481 e 488, 7 questõezinhas, mas obviamente recheadas de alguma coisa. Lembrando sempre que a gente está no segundo capítulo do Livro dos Espíritos, ou no segundo livro, a gente pode dizer assim. E foi esse capítulo, essa segunda parte do Livro dos Espíritos, que formou a base para uma outra obra do Kardec, que é o Livro dos Espíritos. A gente está no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, como é que acontece, como o mundo espiritual influencia o nosso mundo material, tratando da volta do espírito da vida corporal, e hoje a gente vai ver esses dois capítulos convulsionários e a feição que os espíritos voltam a certas pessoas. Como eu disse, a gente vai fazer isso devagar. A questão de número 481. Pergunta Kardec: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? O que são convulsionários? São os que entram em convulsão, em êxtase, ficam doidos, malucos diante de alguma situação. Então, vamos tomar o tempo, né? A gente está lá em 1858, num contexto da França, do século XIX, e algumas coisas aconteciam que a população se manifestava em grupo a respeito de algumas coisas. Então, Kardec pergunta se os espíritos têm alguma coisa a ver com isso. E a resposta é sim, eles desempenham como papel, e muito importante, bem como o magnetismo. Naquela época, os estudos a respeito do magnetismo estavam começando. O magnetismo ligado à vida. Então, quando ele trata aqui do magnetismo, hoje a gente sabe muito mais do que Kardec sabia naquela ocasião. E a gente sabe muito mais do que aquilo que os codificadores podiam falar, porque se eles explicassem muito detalhadamente, não tinha naquela época conhecimento científico suficiente para absorver esse saber. Então, quando ele fala aqui do magnetismo, ele se relaciona a todas as forças que, de uma certa forma, agem sobre a matéria e sobre o espírito. E continua, que é a causa originária de tais fenômenos. Então, o magnetismo aqui é simples, ou ele repele ou ele atrai. O entendimento é bem esse. O charlatanismo, porém, tem a miúde explorado, exagerado, de sorte avançados ao ridículo. Então, charlatães também mistificavam esses eventos de convulsionar a população, o que muitas vezes colocava esse fenômeno em descrédito. E segue Kardec. E de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômenos? Então, a primeira resposta, sim, eles desempenham um papel, um importante papel. De que natureza são esses espíritos? A resposta um pouco elevada. Uma resposta bem óbvia. Espíritos de ordens superiores não perdem tempo com esse tipo de fenômeno. Supondo-se que espíritos superiores deleiam das coisas, vocês acham que o espírito superior tem prazer nisso? Então são espíritos pouco elevados. Segue. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem das crises nervosas? Quer dizer, alguém entra nesse estado de convulsão e de repente todo mundo que está junto entra no mesmo estado. Como é que isso acontece? E a resposta é feita em simpatia. Simpatia aqui é afinidade. As disposições morais se comunicam muito facilmente e em certos casos. Então, semelhança atrai.
Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isso e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia que os provocam. Então, ele aqui, inclusive, chama Kardec ao conhecimento prévio. Ele já entende como é que funciona essa questão da lei da atração e pode entender também que alguns espíritos naturalmente se afeiçoam a esse tipo de fenômeno e vão lá no sentido de provocar. Aí tem uma nota do próprio Kardec. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo. Ele faz aqui então uma analogia a esse estado de convulsionário com o sonâmbulo. A gente já estudou aqui o fenômeno do sonambulismo algumas oportunidades para trás. Tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia e etc. Então são características daquele momento que, por uma questão de afinidade magnética, se espalham. Não há, pois, duvidar de que aqueles que em tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto. Então a atitude é do sonâmbulo, que é aquele que o espírito está desligado do corpo, está na condição de desligamento, né? Mas aqui não, aqui ele está desperto, provocado pela influência que exerce uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Então, um efeito que ocorre por afinidade magnética, que vai aumentando, e quando um entra nessa situação, isso vai contaminando um grupo e assim por diante. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes doenças? Então, veja, ele usa uma analogia com o sonâmbulo, só que ele está desperto. Ora, se ele está desperto, e nessas condições, existem até condições que as pessoas atravessam brasa, de situações como essa, aí vai todo mundo, o cara não sente nada. Então ele está perguntando se ele está desperto. Como é que você explica essa insensibilidade física que na maioria das pessoas ocorre? Em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Então, o que ele diz aqui? Um é um estado quase que da hipnose. No outro, é a atenção voltada para uma determinada coisa que faz com que a gente não perceba o que está em volta. Isso todos nós aqui passamos. Né? Especialmente depois que inventaram o smartphone, o celular. Você bota tanta atenção naquilo ali que é capaz de andar na rua e bater a cara no poste ou não perceber o que está à sua volta, porque você está focado numa determinada coisa. Disseriam estes, a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. A gente chama a atenção que essa concentração é uma concentração do espírito, do princípio inteligente. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê, nada ouve? Então, você está prestando atenção numa coisa, o resto do mundo não faz diferença para você. E aqui uma pequena observação que as mulheres frequentemente fazem, que nós homens não somos capazes de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. E elas alegam que elas são capazes de cuidar do filho, cuidar da cozinha, cuidar da casa, cuidar do marido que está distraído, cuidar de 200 coisas ao mesmo tempo. Graças a Deus que elas existem. Aí a gente pode prestar atenção numa coisa só. Nota do próprio Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, no caso dos suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda. É o caso do camarada passando e pisando descalço em cima da carne acesa. A dor aguda. Se não admitimos que a sensibilidade
sensibilidade se acha neutralizada como por efeito de anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias uma simples arranhadura os poria termos. Aqui novamente uma comparação que ele faz. Isso acontece com a gente também. Às vezes o negócio é tão rápido, você está focado em outra coisa, um acidente, por exemplo, você só vai ver que se machucou depois de um tempo. Porque naquele momento que você estava com a atenção voltada a outra coisa, você nem percebe. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como acudir uma autoridade pública a fazer-o cessar em alguns casos. Para essa frase tem uma explicação. Essa explicação está na Revista Espírita de 1859, em que um padre francês conta, eu não trouxe aqui a história, mas fica a dica, como as pessoas entravam em processo de convulsão no túmulo dele. Então tem a história dele, toda a história que ele abdicou das riquezas da família e tudo mais, excedia aos pobres. Então quando ele morreu, um irmão construiu um túmulo e esse túmulo passou a ser um lugar de peregrinação e as pessoas chegavam lá e entravam em estado de convulsão. Aí tem a conversa de Kardec com ele, chamou ele como reunião espírita e ele conta como espírito o que acontecia lá. Acontece que a bagunça estava tomando tamanho, magnitude, e as autoridades da época foram lá e proibiram. Então, essa colocação do Kardec se relaciona a isso. É lícito perguntar como acudir uma autoridade pública fazer cessar um fenômeno que tem influência espiritual. O padre responde: simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. Então, os espíritos de pouco grau de elevação se aproveitavam daquela situação e aí punha fogo no circo. Lá, certa autoridade vai e para isso no âmbito da matéria, eles também param. Bom, seguimos em frente. Nós vamos agora, fica a dica, hein? Revista Espírita 1859. O segundo item que a gente aborda hoje, que trata da afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Pergunta do Kardec: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Aqui tem gente que fica com medo, tem gente que fica contente. É uma pergunta muito pertinente. Existe afeição? E a resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Os suscetíveis de se melhorar, ou suscetíveis de se melhorar. Aqui dá mais medo ainda, né? Porque aí a gente começa a se perguntar: quem sou eu? Que tipo de espírito está se afeiçoando a mim? Os espíritos inferiores se afeiçoam com os homens viciosos, ou que podem tornar-se os tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. A gente pode resumir isso aqui assim: diz-me quem és, eu te direi com quem andas. Então, se afeiçoam? Sim, segundo a sua condição de evolução e a sua condição moral. Segue, cara. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Então, na resposta anterior, o que ele diz? Os espíritos bons se afeiçoam àqueles que têm potencial. Não precisam ser, mas têm potencial. Os maus, aqui são maus. Aqui ele pergunta: mas isso é só a moral que conta? Essa afeição só tem a ver com a moral? É a resposta: a verdadeira afeição nada tem de carnal. A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas, quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas.
paixões são, resumidamente, a vontade não controlada. A paixão é a vontade sem controle. O que ele está dizendo aqui é que pode, numa determinada situação, em algumas determinadas situações, mesmo na condição de espírito desencarnado no plano espiritual, uma determinada pessoa lembrar ou trazer uma reminiscência do tempo reencarnado, em que as paixões eram coisas importantes para essa vida. Complicado? Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Ora, um sofrimento pelo qual eu passo, os espíritos que se afeiçoam a mim sofrem comigo, ficam tristes com a minha dor. Lembra que a gente está no plano material e eles no plano espiritual. Lembra que a gente está no plano material e a maioria de nós, quando olha para frente, enxerga alguns anos até o túmulo. Eles no plano espiritual têm uma visão muito mais longa. Lembra, eu esqueci hoje, que toda vez aqui eu conclamo que vocês, estudiosos do Espiritismo, pensem como espíritos imortais. Porque quando a gente passa a pensar como espírito imortal, a relação de tempo para a gente de causa e efeito muda. Essa é a pergunta. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Esse é o amor que Cristo propõe, né? Que a minha felicidade seja quando você está feliz. Ela existe quando você está feliz. É exatamente isso. Afligem-se com os vossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles. Ponto. Gente, isso dá uma profundidade. Isso é um resumo da doutrina. Quando que os espíritos que se afeiçoam a mim sofrem com o meu sofrimento? Quando do meu sofrimento eu não estou aprendendo nada. Quando eu não consigo enfrentar as minhas provações com resignação. Quando eu faço das minhas provações e das minhas dificuldades um inferno terreno para a minha vida. Então o sofrimento deles não é porque eu estou sofrendo, mas é pela forma pela qual eu estou sofrendo. Assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. E isso vai, o entendimento disso vai crescendo aqui. Muito bem? Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os físicos ou os morais? Então tá, eles sofrem comigo quando eu não estou entendendo o meu sofrimento, estou reagindo a ele. Mas nós temos sofrimentos físicos e temos sofrimentos morais. Qual deles aflige mais os espíritos? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí devoram tudo mais. O egoísmo está no topo das paixões. Lembra? As paixões são a vontade da vontade. O egoísmo está lá no topo, junto com o orgulho, junto com a vaidade. Então, esses são os males que mais afligem quem está no plano espiritual. Daí decorre tudo mais. Guiem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Porque o orgulho e a ambição são males de causas materiais. E se são materiais, são efêmeros. Então, quando ele diz guiem-se, é porque quem está no plano espiritual está vendo que isso é uma bobagem, é uma fração de tempo, uma coisa
coisinha boba, está sofrendo à toa. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. O que é abreviar o tempo das provas? É diminuir o sofrimento com elas. É entender causa e consequência. O Kardec agora sim faz uma nota dele. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos o melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral. São as causas de ordem moral que nos trazem aqui com frequência o processo de reencarnação. Certo? Mesmo que você tenha provocado uma causa de âmbito material, mas o fato de provocar é uma falha moral. Então são elas que nos trazem aqui. Mais pelas causas de ordem moral do que pelos sofrimentos físicos, todos passageiros. Pouco se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. O exemplo é muito bom, né? Você vê uma criança sofrer demais por causa do brinquedo, você sabe que aquilo é bobagem, vai passar. Vendo nas amarguras da vida no meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do cliente. É a dificuldade que salva a moral. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Porque lá eles estão entendendo causa e consequência. Eles entendem por que você está passando por isso. E entendem que se você está passando por isso bem, você está ganhando. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impedem ao desespero. Objetivando vão prometer-nos. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Então, quando a gente trata de afinidade, tem a ver com parentesco e amigo de vidas passadas, ou podem acontecer com espíritos estranhos? Sem dúvida, e quase sempre nos protegem como espíritos de acordo com o poder de Cristo. Então, sim, é claro que esses laços de afinidade e de amizade são importantes e não muito raramente eles nos ajudam nessa jornada terrena. São sensíveis à afeição que nos conservamos, aquela que nós conservamos a esses amigos antepassados que aqui tiveram, eles sentem isso, muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os esquecem. Agora, para a gente rechear o livro dos Espíritos, eu trouxe 38 páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente vai ver só duas. O capítulo 5 do Evangelho, que trata das relações de bem e mal. Então, eu trouxe aqui no capítulo 19 uma explicação assinada depois de uma assinatura, que a gente pode dizer também que é um resumo da doutrina espírita, e tem tudo a ver com esse capítulo que a gente acaba de passar da afeição dos espíritos. E tem 19, no capítulo 5 das bem-aventuranças, lá nas explicações, o mal e o remédio. Vamos devagar, vamos junto. Não tem outra forma de estudar no livro senão colocar os textos. Será a terra um lugar de gozo ou um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? O Espírito chamando a atenção para o lugar que a gente está. Todos nós aqui, encarnados na terrinha. Esperai,
Pois todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargos sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei olhar para o céu e bem dizer do Senhor por ter querido experimentar-nos. Então, se você está lá no fundo do poço, com todos os sofrimentos e amarguras e lágrimas causticantes, as lágrimas ardentes, olha para o céu e agradece a Deus por essa oportunidade que Ele proporcionou. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando Ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de atitude e ventura dos vossos dias. Você só crê no Deus a hora que você percebe o auxílio dele. Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura. Imitai aquele que fosse formado pelo exemplo. Só está lembrando do Pai quando você tem bens materiais ou que você se cuida de alguma doença. Olha para o exemplo que ele trouxe para a gente aqui 2000 anos atrás. Continua. Tendo chegado ao último grau da objeção da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso Senhor. É uma frase de peso, né? O cara está lá, vendo pontinhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Eu vou te falar. Até quando a gente vai ficar olhando a vida com a limite do túmulo? Do berço do túmulo, e acabou? Não, é um pedacinho pequeno da nossa existência que a gente está passando. Quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo, houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a paz da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Então, será que quem passa por essa provação da vida terrena, com resignação e com fé, olhando além, tem o mesmo destino de quem não faz assim? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus nos prepara e procurai a causa do passado. Buscai consolações para os vossos males que você tem pela frente e busca a causa dos males do que você deixou para trás. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Quanto maior o sofrimento, mais você vai. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Gente, isso é muito interessante. O nosso planejamento reencarnatório é feito antes da nossa reencarnação. Com a gente junto. Eu brinco sempre com os alunos das turmas de estudo, que quando a gente está do lado de lá e olha as cartas que a gente fez aqui e entende que a vida é o que está em tudo e que a gente tem que evoluir, que não tem outro caminho, a gente se empolga. Aí quando a gente vai fazer o planejamento reencarnatório, senta lá no departamento, isso deve ser uma engenharia complicadíssima, porque imagine vocês, todos os laços, todas as relações, e você está empolgado, você está querendo virar anjo com mais uma. Aí senta lá e faz aquele planejamento, aquele projeto, e os caras ficam falando assim: gente, calma, é só uma reencarnação, você tem toda a eternidade para consertar suas besteiras. Mas a gente se empolga. Então isso que ele está falando. Aí você escreve um livro de coisas que você imagina que você vai fazer aqui. Chega aqui, quando vira a primeira página, você já está morrendo, maldizendo a Deus, maldizendo a vida. Então a gente que está aqui aprende isso. Na próxima, conselho para vocês: faz uma folhinha só, não inventa coisa
coisa grossa, muita coisa boa. Então, vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, vós pedistes. Sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira que dentro dele dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvor e purificada pelo batismo da expiação do Senhor. Então você sabia que quanto mais você sofresse aqui, maior é ser o passo que você ia dar no entendimento da evolução. Só que aí chega aqui e tem que aguentar, né, filho? Combinou, né? Se combinou, tem que cumprir, né? Porque se não combinou, se combinou e não cumpre, não tem problema não, tem toda a eternidade para cumprir, volta de novo, se quer. E muito provavelmente volta de novo e casa com ele de novo. É uma coisa, não resolve agora. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e dissociantes males? Qual que é o remédio? Só uma infalível: a fé, o apelo ao céu. Não tem outro caminho, é só esse. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia apareça. O texto é complicado, né? Isso foi escrito em francês em 1858, a tradução desse diferente. Mas o que ele está dizendo aqui é que só tem um caminho para você entender, que você tem que se resignar, é a fé. E o apelo a Deus para que te dê força para você cumprir com aquilo que você próprio programou, que nos dê coragem de enfrentar as dificuldades que nós provocamos. Esse é o caminho. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaiam os poucos dias formosos. É a fé que te aponta para frente. É a fé que te dá a noção de que o que a gente passa aqui é rapidinho. Quando é com outra, é mais rapidinho. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Olha, isso é muito profundo. Isso a gente pode tirar do âmbito da religião e da crença. Isso a gente pode trazer hoje para aquilo que, inclusive, as nossas escolas de medicina nos ensinam. Que as nossas crenças, na maioria das vezes, falam mais alto do que as determinantes genéticas. Aquilo que você pensa, acontece. Aquilo que você quer, acontece. Essa é a proposta. O Senhor a pôs com seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob sua égide e não mais sofrerá. Se você crê nessa justiça divina, o teu sofrimento se esvai. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. As mais fortes dores serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos, felizes os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as comunará de bem-aventuranças. Assim, Santo Agostinho, Pai do Espírito. Isso vale um curso. Esse item
esse caminho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente tem que fazer esse exercício. E toda vez que nós estamos enfrentando dificuldades, lembrar que são dificuldades que estão sendo concedidas pela justiça do Pai, no sentido de que nós avancemos na nossa evolução moral. A diferença entre resignação, entendimento e incompreensão, revolta, ódio, mágoa, é brutal. Aqui a proposta do Senhor Jesus, que Ele próprio propunha que no final de cada dia, para você fazer isso tudo, você reveja o teu dia e o que nele você poderia ter feito de uma maneira melhor e corrigir no dia seguinte e assim por diante. Então aqui a gente encerra esse capítulo. Nesse sentido da felicidade do outro, quando ela nos atinge, nos torna felizes, e tudo isso com relação à forma como a gente enfrenta os sofrimentos, eu queria contar um caos. Uma vez, eu gosto muito, faço isso com uma frequência que eu queria que fosse maior. Estava caminhando com um casal de amigos numa trilha, numa serra. E aí, nessa trilha tinha uma escadinha de pedras para a gente poder subir. Uma das pedras estava dando. A gente foi e na volta, esse era um casal de amigos, um casal que eu conheci poucos dias antes na mesma região. Na volta a gente voltou, eu e a mulher dele e ele ficou para trás. E aí eu falei, vamos cara, vamos arrumar essa pedra aqui. Uma pedra, vamos embora, estava escurecendo. Falou, não, vou arrumar porque isso aqui pode alguém pisar nela e todo o seu pé. Isso é uma trilha de uns 3 quilômetros, mais ou menos, 3 quilômetros e meio. Ele era ateu, e eu espírita. Aí, naquele momento, eu senti um negócio ruim dentro de mim, porque, notem a preocupação de um ateu, portanto, ele não estava querendo nenhuma benesse em troca daquele ato. Era só o respeito a um outro que poderia pisar naquela pedra. E você torcer o pé com 3,5 km para andar pela frente, não é fácil. Já era a terceira vez que eu fazia aquele caminho. Já era a terceira vez que eu pisava naquela pedra solta, na ida e na volta. Eu nunca tinha me preocupado com alguém que pudesse pisar naquela pedra que eu sou. E eu sou espírita. Então pensemos sempre com relação à nossa posição frente às dificuldades do outro, frente aos sentimentos do outro, frente à forma como o outro enfrenta as suas próprias dificuldades. E sigamos com fé as orientações de Santo Agostinho. E agora eu convido vocês todos para, em paz, perceber o ambiente que nós estamos, perceber as vibrações que nos cercam, os nossos mentores, os trabalhadores da espiritualidade, aos mentores e orientadores dessa casa, e pedir, Pai, que nesse momento de comunhão nós possamos também vibrar o amor e a paz que se encontra nesse ambiente. Que nós possamos, Senhor, multiplicar essas vibrações com os nossos sentimentos mais puros, mais puros. Levar essas vibrações a todos os lares, especialmente aqueles em que o sofrimento impera, e que a ignorância não permite entender a evolução.
possamos levar essas vibrações aos orfanatos, aos hospitais, aos presídios, às ruas, aos sofredores de pecado, aos nossos governantes. Pai de infinita bondade, que possamos perceber sempre Sua presença dentro de nós e as Suas mãos na frente dos nossos caminhos. Que possamos reconhecer as Suas orientações que nos chegam através dos nossos mentores e das nossas intuições, no sentido de caminharmos sempre na retidão e a felicidade e a nossa posição. E com profundo sentimento de gratidão, Senhor, com a Sua prece, encerramos essa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas